Para realizar as nossas atividades diárias, é claro que nós necessitamos de energia para isso. E essa energia, ela é obtida tanto quanto a presença de oxigênio, tanto com a ausência de oxigênio. E o nome desse processo tão importante para o nosso corpo se chama respiração celular. E aí, senhores? Eu me chamo Rodrigo e sou professor de Biologia da Fundação Matias Maquiline. E hoje é a nossa última aula do módulo de Biologia, matéria de Ciências, do curso Preparar da Fundação Matias Maquiline. E não poderemos deixar de terminar as nossas aulas com um assunto tão bonito e tão espetacular como esse, chamado de respiração celular. A respiração celular ele é um processo metabólico muito importante para a nossa célula, sendo realizada aí numa organela, inclusive que você já viu aí na aula passada, chamada de mitocôndria. E a respiração celular ela é dividida em três partes aí nesse processo: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ou cadeia de transporte de elétrons. E veremos cada uma dessas partes agora. A glicólise, como o próprio nome já diz, é a quebra da molécula de glicose. E isso acontece no citoplasma da nossa célula. Esse processo, gente, ele não utiliza oxigênio, portanto é um processo que nós chamamos de processo anaeróbico. Eu quebro a minha molécula de glicose, portanto, em duas partes. E nessa quebra eu vou gastar energia. Mas professor, a respiração celular não tem que nos dar energia? Tem que nos dar energia, mas nem tudo é de graça. Para a gente ter algo, a gente tem que gastar também. Então serão gastos aí nessa quebra da glicose 2 moléculas de ATPs. Depois disso, nós vamos ter mais algumas quebras, onde sairá íons H+, dessas moléculas, e no final do processo, nós teremos moléculas de piruvato, que será carregado até a nossa organela mitocôndria. Quando o piruvato ele chega na mitocôndria, ele ainda não pode entrar na nossa próxima parte, que é o ciclo de Krebs. Por quê? Porque ele precisa, antes disso, ser transformado. É como se ele tivesse que comprar uma entrada para poder entrar aí, então, no ciclo de Krebs. Ele precisa ser transformado em acetil-coenzima A, porque somente a acetil-CoA ela pode entrar no ciclo de Krebs. Então, o que acontece? O meu piruvato, portanto, para ser transformado, a primeira coisa que ele vai fazer é perder uma molécula de gás carbônico e íons H+, se transformando, portanto, em uma molécula chamada de acetil. Essa molécula de acetil, ela vai receber uma coenzima chamada de coenzima A. Portanto, agora, juntando os dois, nós temos o quê? A acetil-coenzima A. Pronto, é a passagem que a minha molécula queria para entrar no próximo passo, né? No próximo aí processo chamado de ciclo de Krebs. Agora nós acabamos de chegar no ciclo de Krebs, né? A segunda parte do nosso processo. E, gente, no ciclo de Krebs nós teremos uma modificação dessa acetil-coenzima A, extraindo o máximo de energia possível que nós podemos aí dentro desse ciclo. Então, resumindo o ciclo, teremos aí a acetil-coenzima A, vamos chamar ela de acetil-CoA, né? Agora que a gente é mais íntimo dessa substância. E ela se juntará, gente, com um composto feito aí de 4 carbonos, dando então aí a origem ao citrato. O citrato, portanto, juntando 4 carbonos do composto, mais 2 carbonos da minha acetil-CoA, nós temos 6 carbonos aí na substância citrato.
Desse citrato, desse composto, nós iremos tirar 2 carbonos para que esse composto volte a 4 carbonos novamente e reinicie esse ciclo. Aí você se pergunta, mas professor, por que eu tenho que recolocar, eu coloco carbono dentro da minha substância e depois eu tenho que tirar carbono novamente? Mas isso não é meio ilógico? Por que isso acontece? Porque, gente, nós temos que lembrar que com esses processos que estão acontecendo, com entrada de carbonos, saída de íons H+, né, entrada de substâncias, nós estamos extraindo o máximo que nós podemos extrair energia desse nosso ciclo, porque esse é o objetivo da respiração celular, né? Esse é o objetivo do ciclo da respiração. E esse ciclo aí de Krebs que você viu, ele irá rodar 2 vezes, portanto, dentro desse ciclo. Gente, uma dica importante que eu vou dar para vocês é o seguinte. Ainda agora eu disse que ia ter saídas, né? Saídas de íons H+, várias vezes durante esse processo, certo? Tem um cara aí que transporta esse íon. Fora do ciclo de Krebs, nós temos o transportador NAD. O NAD é o cara que transporta o íon H+. E dentro do ciclo de Krebs, somente dentro desse ciclo, nós temos aí o transportador FAD, transportador aí de íons H+. No final de tudo isso, nós vamos ter um saldo de 6 ATPs, 10 NADs e 2 FADs, aí desde a glicólise até o ciclo de Krebs. A nossa última parte do processo é chamado de cadeia de transporte de elétrons, né, ou cadeia respiratória. E dentro dessa cadeia, você lembra que íons H+ foram pegos lá do meu ciclo lá atrás? Então, esses íons H+, eles vão ser jogados aí nas cristas mitocondriais, exatamente, que é onde acontece esse processo de cadeia respiratória. Lá nós vamos ter várias proteínas dentro dessa cadeia, dentro dessa membrana, né, dessa crista mitocondrial, e todos os íons H+ vão ser descarregados ali. Mas principalmente esses íons H+, eles irão entrar na última proteína, chamada de ATP sintase, ou seja, como o próprio nome já diz, é a síntese, criação de ATPs. Então, gente, no final desse processo, no final de tudo, nós teremos aí, em média, de 30 a 32 ATPs na formação aí da minha energia final. Mas, professor, muitos íons H+ foram colocados aí. E o resto que sobrou? O resto dos íons H+ que sobraram, eles vão se juntar com o oxigênio. Você lembra? Nós fazemos a respiração, e a respiração nós pegamos o oxigênio. Esse oxigênio vai se juntar com os íons H+, e adivinha? Nós temos aí várias moléculas de H2O. Então, no final do processo, nós temos formações de ATPs e formação de água também, com liberação de gás carbônico. Temos aí, portanto, nossa respiração celular. Bem, vamos revisar o que nós vimos na aula de hoje? Vimos sobre o processo de respiração celular e sua grande importância para a nossa vida. Vimos que esse processo é dividido em 3 partes: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ou cadeia de transporte de elétrons. Vimos também que o nosso saldo final de energia a cada processo de respiração está em média entre 30 a 32 moléculas de ATP. Bem, gente, essa foi a nossa última aula de biologia. Fiquem agora com as aulas de física e aulas de química e até uma próxima oportunidade. Fui!